No último vídeo do canal, o Fernando Lopes sugeriu uma lista de carros de luxo com manutenção de carros populares. E eu separei 7 carros que não têm custo de manutenção proibitivo, e o preço deles são bem interessantes. Aí sim conseguem custar o mesmo de um carro popular. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Ford Fusion de segunda geração, que consegue ser o sedã grande mais barato de manter dessa última década, fazendo com que ele seja um custo-benefício muito bom, até porque foi um carro que não subiu muito de preço. Essa geração chegou aqui no Brasil em 2 versões, a SL e a Titânio. Eu sempre recomendo a versão Titânio, porque além de ter alguns equipamentos a mais, tem motor 2.0 turbo, que tem mais desempenho e faz a mesma média de consumo do 2.5. Só que para quem visa o menor custo possível de manutenção, no vídeo de hoje eu recomendo o 2.5. Esse motor é mais simples e popular, o que vai diminuir o custo de manutenção na hora de fazer um reparo. O motor 2.5 é da família Duratec, a mesma usada no Focus e EcoSport, só que 2.0. Nesse modelo aqui ele já é flex e gera 175 cavalos com álcool e 167 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 24,2 kg de torque com álcool e 23,2 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o 6F35. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora, limitada eletronicamente. O Fusion é um carro bem pesado e com essa motorização ele não vai entregar um desempenho acima da média, mas também não é tão ruim. Tem um bom 0 a 100 e boas retomadas. O seu consumo poderia ser um pouco melhor, mas a vantagem é que esse carro aqui já é flex. Na cidade ele faz com álcool uma média de 5,4 km por litro, já com gasolina essa média passa para 7,9 km por litro. Na estrada o seu consumo é de 8,2 km por litro com álcool e 11,9 km por litro com gasolina. O Fusion é um belo sedã de luxo que tem muito conforto, espaço interno, equipamentos e tecnologias. O preço é bem convidativo e o custo de manutenção não é nada proibitivo, logicamente comparando com seus concorrentes. O motor dele é bem popular dentro da linha Ford e também muito durável. Fazendo todas as manutenções corretamente, você não terá dor de cabeça. O Ford Fusion 2.5 2014 tem preço médio entre 60 e 75 mil reais. Outro carro de luxo que tem custo de manutenção mais em conta é o Hyundai Azera. Eu coloquei na lista o de primeira geração, mas o de segunda geração também segue esse mesmo caminho. Esse modelo consegue ter o menor custo de manutenção entre todos os sedãs V6 da sua época. O custo de manutenção dele consegue ser tão baixo que chega próximo de alguns sedãs médios, o que faz dele uma das melhores opções para quem quer ir para um carro V6 mais legal, espaçoso e luxuoso, mas sem poder gastar muito com manutenção. Além disso, ele não é tão caro. O Azera tem apenas uma versão, a GLS, que tinha alguns opcionais bem legais, mas o principal é tudo de série, por isso ele é muito buscado, é um carro bem equipado. A mecânica dele foi usada por muitos carros. Exemplo, temos o Cadenza, Azera G2, Santa Fé e Sorrento. A diferença é na litragem que mudava para alguns desses modelos, mas todos esses carros usam o mesmo motor, o Lambda. Isso ajuda bastante para diminuir o custo de manutenção, já que o motor fica mais popular. Aqui no Azera é um 3.3 V6 que desenvolve 265 cavalos a 6.000 RPM e 31 kg de torque a 3.500 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, com opção para trocas manuais. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 231 km por hora. O consumo do Azera é até consideravelmente bom. Ele faz na cidade 7,5 km por litro, já na estrada uma média de 11,1 km por litro. Para você que quer um carro V6 de luxo, pagando pouco, mas levando muito, vale demais. Você ainda vai ter um custo de manutenção baixíssimo, isso porque é um carro confiável, que não quebra, e também as suas peças são bem baratas.
Um Hyundai Azera 2011 tem preço médio entre 40 e 45 mil reais. Os modelos de 2008 têm algumas diferenças na mecânica, mas basicamente é o mesmo carro, já dá para encontrar a partir dos 30 mil reais. Em terceiro lugar, temos o Honda Accord de 8ª geração. Para quem busca muito desempenho e um consumo não tão puxado, vale muito a pena considerar essa barca japonesa. Entre os sedãs grandes dessa época, ele é o sedã que eu mais acho legal, pois mantém um equilíbrio entre a esportividade e o conforto. A versão EX é a única disponível. Ele não esbanja equipamentos, mas também não é pelado. Ele entrega muitos equipamentos necessários para um carro desse porte. E o design dele ainda é bem moderno, principalmente se a gente comparar com o Camry dessa época, que era o seu principal concorrente. Só fique atento a um detalhe, esse carro é muito grande, e isso pode diminuir a praticidade no dia a dia. Equipado com motor 3.5 V6 e VTEC, ele chama atenção, isso porque gera 278 cavalos a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 5.000 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 5 marchas, mas que por sua vez não entrega a possibilidade de fazer trocas manuais, apenas um sistema chamado de Shift Hold Control que detecta automaticamente as condições de condução. Com isso, o Accord faz de 0 a 100 km por hora em surpreendentes 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada a 210 km por hora. Com certeza é um dos sedãs grandes que mais anda. Entre os carros civis nessa época era bem difícil achar um carro que fizesse de 0 a 100 km por hora na casa dos 6 segundos. É surpreendente. Essa mecânica caiu muito bem no Accord. E por estarmos falando de um Honda, não podemos esperar menos do que um carro com uma alta confiabilidade mecânica. Apesar de muitas das vezes o consumo ser um motivo de não compra dos carros V6, no Accord dá para ficar bem tranquilo, já que o consumo é bem parecido com vários carros médios. Isso porque o Accord possui 6 cilindros com sistema VCM de desativação de cilindros, que dependendo pode usar 6, 4 ou 3 cilindros para economizar combustível. Com esse sistema bem revisado, dá para fazer uma média de 8,1 km por litro na cidade e 13,5 km por litro na estrada. O Accord é uma baita escolha, já que ele é bem racional. É um carro que não vai te dar dor de cabeça. O único ponto negativo é que muitos dos que já estão anunciados não estão em bom estado de conservação. Um Honda Accord V6 2008 tem preço médio entre 45 e 55 mil reais. Existe também a versão 2.0 que fica nessa mesma faixa de preço. Ele vai ter um desempenho inferior, mas talvez tenha um consumo melhor. E o custo de manutenção é bem mais em conta, já que ele compartilha a mecânica com o Civic. E talvez valha a pena, mas no caso do Accord eu iria com V6, já que ele entrega o melhor custo-benefício. O Hyundai Elantra é um sedã pouquíssimo procurado no mercado de usados, mas em relação a um Corolla, por exemplo, ele tem um custo-benefício bem melhor. O modelo a partir de 2012 tem apenas uma versão AGLS, que tem praticamente tudo de série, exceto o teto solar e os bancos em couro. Em mecânica existem duas opções de motores, 1.8 e um 2.0. A melhor opção é a 2.0, particularmente eu acho mais interessante. 1.8 eu acabaria levando para casa se eu quisesse a versão com um câmbio manual, pois no 2.0 só automático. No 1.8 você tem a possibilidade de ter câmbio automático ou manual. Essa versão que eu coloquei na lista usa o motor 2.0 nu, mesmo motor usado pelo atual Creta, Cerato, Sportage e X35. É uma mecânica também muito popular, tem muitas peças e sabendo procurar não são caras. Aqui esse motor de reflex gera 178 cavalos com álcool e 169 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. O seu câmbio é um automático de 6 marchas, com opções de trocas manuais. Isso tudo garante um 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos, e ele atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. O seu desempenho é muito bom para os padrões dos sedãs médios daquela época. Já o seu consumo é excelente. Na cidade ele faz uma média de 6,3 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Na estrada esse consumo passa para 9,1 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. Até aqui é o carro mais racional.
É um carro presença, bem equipado, muito bonito e tem custo de manutenção bem baixo. Talvez se você estava de olho em um concorrente japonês, vale a pena dar uma olhada no Elantra. Um Hyundai Elantra 2012 tem preço médio entre 57 e 62 mil reais. O Kia Optima 2.0 muitas das vezes nem é lembrado, mas vale a pena para quem quer fugir dos possíveis problemas que o 2.4 pode apresentar e o custo de manutenção alto. O 2.4 até que não tem um custo de manutenção caro, mas esse 2.0 é bem mais fácil e barato de manter, fora a confiabilidade mecânica. Esse modelo chegou com uma versão e tudo de série. Não é o carro mais completo da categoria, mas ainda assim consegue bater de frente com alguns novos. Lembrando que esse modelo 2.0 chegou em 2015. Ao meu ver, o que peca no Optima é o seu interior, que não tem um requinte. Infelizmente a Kia não ligou muito para isso. O Optima usa o mesmo motor que eu comentei anteriormente no Elantra, só que aqui ele ainda é monocombustível e gera até 165 cavalos a 6.000 RPM e 20,2 kg de torque a 4.600 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. O seu câmbio é um automático de 6 marchas com opções de trocas manuais. Isso tudo garante um 0 a 100 km por hora em 12 segundos, e ele atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. Por aqui você não vai ter muito desempenho. Além disso, ele não é super econômico. Ele faz na cidade 8,7 km por litro, já na estrada 11,8 km por litro. Mas essa versão 2.0 se destaca por ser muito confiável e ter uma grande durabilidade. É um motor usado por carros compactos hoje em dia, o que aumentou ainda mais a popularidade desse motor. E com isso é muito fácil de manter esse carro, já que não tem preços tão absurdos e também acaba encontrando peças facilmente. É um carro que em relação ao motor e câmbio é muito confiável. Você quase não vê reclamações dessa mecânica, mas é sempre bom ficar atento nos mínimos detalhes. Se você não quer um sedã grande, mas não quer gastar muito com manutenção, o Optima é uma opção bem racional. Ele não vai ser o carro mais potente, mas ele vai ter um bom equilíbrio para quem busca um carro não tão gastão. Um Kia Optima 2.0 2015 tem preço médio entre 67 e 75 mil reais. Em sexto lugar, temos o Honda CR-V, um baita SUV muito confiável e racional e familiar que vale muito a pena. Eu coloquei na lista o primeiro modelo, mas os posteriores também vale a pena. Talvez seja um carro que não vai te agradar muito no design, mas é um carro que tem várias outras características interessantes, como um bom espaço interno para levar toda a família tranquilamente, uma boa lista de equipamentos e a alta confiabilidade mecânica. Além disso, é um carro que não é tão caro de manter, a mecânica dele é muito popular na linha Honda. No CR-V tem duas versões, a LX e a LXL. A versão LXL, além de ter alguns equipamentos a mais, vai ter a tração 4x4. Ele usa um motor 2.0 que nessa geração ainda é monocombustível. Ele gera 150 cavalos a 6.200 RPM e 19,4 kg de torque a 4.200 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 5 marchas. Com isso, o CR-V chega de 0 a 100 km por hora em 13,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora. É um carro que pesa mais de 1.500 kg, então não espere um desempenho muito bom. O seu consumo é ok considerando a categoria dele. Ele faz uma média de 8,7 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada. Um Honda CR-V 2008 tem preço médio entre 45 e 50 mil reais. E para fechar a lista, temos o Volkswagen Golf MSI, que usa um motor 1.6 aspirado. Assim como o Jetta aspirado, que muitas pessoas apelidam de Santanão ou Voyage, o Golf as pessoas apelidam de Foxy. Mas é um baita carro para quem quer ir mais para um lado racional, não que as versões turbo não sejam. O Golf 1.6 chegou aqui no Brasil em 2016 com apenas uma versão, que podia ter o pacote exclusivo e diversos outros opcionais. O interessante é que mesmo sendo a versão de entrada, todos os equipamentos de segurança, por exemplo, são de série, o que acaba agregando mais valor para o carro. Na mecânica estamos falando de um motor 1.6 MSI, sim, o mesmo usado pelo Gol, Polo, Saveiro e alguns outros carros da Volkswagen. Eu acredito que seja o carro com o menor custo de manutenção dessa lista, é indiscutível.
Por aqui esse motor gera 120 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16,8 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. Seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas, um automático de 6 marchas, um convencional. O powertrain dele é o mesmo do Gol. Ele faz 0 a 100 km por hora em 11,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 184 km por hora. O consumo é até bom. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro com álcool e 10 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 8,9 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Golf 1.6 2016 tem preço médio entre 65 e 80 mil reais. Vale muito a pena considerar o Golf se você visa o menor custo de manutenção possível, porém eu acredito que o preço dele poderia ser um pouco mais em conta. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa. Isso aí, um forte abraço, valeu e fui!